Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo do software estatístico R, nessa segunda aula nós observaremos um pouco da estrutura dos dados no R. Os tópicos que serão cobertos nessa aula serão dados de corte transversal, de série temporal e dados em painel. Apesar de haverem outras estruturas de dado, como de Big Data ou dados espaciais, esses aqui são os tipos de dados, as estruturas de dados mais comuns encontradas nas análises econométricas. Para essa aula, nós utilizaremos o arquivo de comandos, o script do R, estrutura dos dados no R, e os arquivos de dados salário por hora, PIB real e cerveja. Bom, ao contrário do que fizemos na primeira aula, onde eu fui estimando por partes o script, dessa vez eu estimei todo o script primeiro, e assim fica mais fácil, a gente perde menos tempo observando a execução dos comandos. Então eu já abri aqui o script estrutura dos dados no R. Como eu já estimei todo ele já abriu as 3 bases de dados que a gente vai ver cada uma delas na sequência aqui. Bom, então novamente, lembrando que o hashtag aqui indica o R, que são anotações, não são comandos, então aqui a gente pode observar que fica em azul, que ele não entende como um comando. Na verdade, os comandos também ficam em azul, né? Isso não quer dizer muita coisa. Mas o hashtag aqui faz com que ele entenda que seja uma anotação e não um comando. O primeiro comando que nós temos aqui é o comando para limpar toda a área de trabalho. Se tiver algum arquivo, algum objeto que tenha sido criado, no nosso caso aqui tem vários objetos, principalmente com base de dados e de modelos estimados, e também outros objetos que foram criados. Se eu utilizasse esse comando nesse momento, ele apagaria tudo aqui que tem no nosso ambiente aqui de trabalho. Criamos aqui novamente o objeto diretório, que já foi criado na primeira aula, com o endereço onde se encontram as bases de dados utilizadas, os arquivos utilizados. Então, nós criamos aqui novamente. Ao contrário da aula anterior, onde nós utilizamos outros comandos, como install packages e o library, para fazer a instalação e a abertura dos pacotes que é necessário para a gente estar utilizando os comandos no R, dessa vez eu utilizei um outro procedimento. No R a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas, e esse procedimento aqui é um pouco diferente, onde a gente cria um objeto, package names aqui, nome dos pacotes. Esse é um objeto, é um vetor. Aí nós temos o C, e aí entre parênteses os nomes, entre aspas, dos pacotes que serão utilizados, separados pela vírgula. Então, se você tiver menos pacotes, nós poderíamos apagar esses nomes. Se tiver mais pacotes, basta adicionar a vírgula e o nome do pacote entre aspas. Depois, esse objeto vai ser utilizado aqui nesse looping. Para cada um deles, ele vai verificar se já está instalado. Caso não esteja instalado, ele vai instalar. E caso já esteja instalado, ele também já vai abrir o pacote, já vai deixar pronto para utilização. Então, essa parte de resposta aqui dos comandos é ele abrindo os pacotes aqui, carregando o pacote tidyverse e os outros pacotes aqui também sendo carregados. Bom, o primeiro tópico fala sobre dados de corte transversal. Os dados de corte transversal são aqueles caracterizados como unidade de observação sendo indivíduos. Então, nesse caso aqui, nós temos a base de dados salário por hora. E aqui nós utilizamos esse comando aqui para fazer a leitura dessa base de dados. O comando view vai abrir aqui. Essa aqui não é a base de dados inicial, porque tem alguns comandos, como eu já disse, como eu estimei todo o script, ele já fez algumas alterações, mas é basicamente isso. Aqui nós temos a variável salário, que indica o salário por hora em dólares, o gênero do indivíduo. Então observe que a unidade de observação é um indivíduo. Poderia ser uma cidade, um estado, mas a unidade de observação representa um indivíduo.
é atrelada a um indivíduo e não ao tempo. Então, a gente chama de corte transversal. Então, aqui nós temos as observações dos indivíduos. E as variáveis, temos aqui o gênero, a raça, né, não branco. São variáveis categóricas, né? Por exemplo, aqui, o feminino 1 indica característica feminino, o 0, caso contrário. No caso aqui da variável não branco, 1 identifica o indivíduo como não branco, 0 caso contrário. Não, nesse caso, 0 seria o branco. Sindicato, uma outra variável qualitativa que indica se o indivíduo é sindicalizado. Então, 1 se o indivíduo é sindicalizado, 0 caso contrário. A escolaridade medida em anos de escolaridade, a experiência em anos de experiência. E essas três variáveis a gente cria aqui ao longo do script. O próximo comando utilizado aqui na linha 39 é o Stargazer. Lembrando que esse comando aqui ele faz uma tabela de estatísticas descritivas formatada, já que nós estamos observando aqui. Então, o primeiro argumento é a base de dados que você quer utilizar. No nosso caso aqui, eu criei a base de dados com o nome salário. Então, por isso que ele aparece aqui. E aqui a gente escolhe o tipo de tabela, tabela de texto aqui. Então, aqui a gente observa já a tabela formatada. Né? A gente poderia estar utilizando ela diretamente já em um trabalho, em um artigo. Então, a gente tem uma variável que, na verdade, não é uma variável, é só indexador do número de observações, então não tem muita validade essa primeira linha. E aí sim, temos as estatísticas descritivas das outras variáveis. Aqui nós temos o número de observações, cada observação tem 1289, né? Cada variável tem 1289 observações. Temos o salário médio aqui, 12,3, é a média do salário. A média de uma variável qualitativa acaba sendo o percentual de valores 1, né, que aparece. Então, no caso aqui, como a variável feminino indica se é mulher, nós temos 49,7% de mulheres nessa amostra aqui. Assim como não branco, temos 15,3% de não brancos, 15,9% de sindicalizados. E aqui nós temos a média da escolaridade e da experiência. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui, né, tem outras estatísticas, como dizia o padrão, mínimo e máximo, mas a gente está observando aqui 1, 2, 3, 4, 7, contando com essas 7 variáveis. E não estão aparecendo as últimas 3 variáveis aqui. Isso porque no momento que eu estimei, eu ainda não tinha feito, o script ainda não havia feito as alterações, que são feitas a seguir, né? Criando novas variáveis. Na análise do salário por hora, na economia, a gente utiliza muitas vezes, na verdade é o padrão, utilizar o logaritmo do salário por hora ao invés do salário por hora e assim também incluir as variáveis quadráticas, escolaridade e experiência, que a princípio não estavam inicialmente na base de dados, mas a gente vai calcular. Então o comando utilizado aqui, na verdade aqui é o nome do objeto que está guardando a nossa base de dados e a gente usa aqui um operador, né, aquele operador aquela variante do operador pipe que vai para os dois lados, no seguinte sentido, que o que for feito, a alteração que for feita aqui vai ser automaticamente guardada já no objeto salário. Então, quando a gente usa isso. O comando mutate ele vai permitir que a gente crie novas variáveis. Então, aqui entre parênteses eu escrevi o nome e a fórmula. Né? O nome igual a fórmula. Então, ln do salário vai ser o logaritmo do salário, separado por vírgula que tem outra variável, escolaridade 2 que vai ser o quadrado da escolaridade, e separado novamente experiência 2 que vai ser o quadrado da experiência, onde nós podemos observar aqui que foram criadas essas variáveis aqui no final da base de dados e foram incluídas no objeto salário. O comando view nós já conhecemos, é para ver a base de dados. Outra coisa que nós podemos fazer é manter apenas variáveis selecionadas, né? Apenas algumas variáveis que nós desejarmos. Novamente, nome do objeto. Aqui, uma variante do operador pipe, né? Que vai atribuir o que for feito do lado direito ao objeto do lado esquerdo. Então, agora aqui a gente utiliza o select e o nome das variáveis
que nós queremos que sejam mantidas. Na verdade, são aquelas que a gente já viu lá, né, novamente. Outra coisa que nós podemos fazer é observar a estrutura dos dados, comando str e o nome da base de dados, o nome do objeto que nós desejamos observar a estrutura. Aí ele mostra aqui a estrutura, nesse caso um data frame, uma base de dados de 1289 observações com 9 variáveis. Variável salário, feminino, não branco e assim sucessivamente. Aqui tem a forma de armazenamento de cada uma das variáveis. Para visualizar também os primeiros 10 observações, aqui a gente usa o comando head, o nome do objeto, da base de dados, vírgula, o número de linhas que nós queremos que ele mostre, que no caso está mostrando as 10 primeiras linhas. Como nós observamos, o primeiro indivíduo ali tem 11,55 de salário por hora, é uma mulher, né? Ela é uma mulher branca, não sindicalizada, tem 12 anos de escolaridade e 20 anos de experiência. Podemos fazer também tabelas de frequência com o comando table. Agora aqui um fato importante, ao contrário da primeira aula, eu não estou usando o comando attach, então eu tenho que falar para o R, né, que eu quero calcular uma tabela da variável feminino e de que objeto, de que base de dados que está saindo essa variável. Então, o nome do objeto da base de dados, aí tem o cifrão para indicar qual é a variável que nós queremos fazer o cálculo dessa tabela. Então, está aparecendo aqui. São 648 zeros e 641 uns, né? Lembrando que 1 é mulher e o 0 é homem. A tabela de frequência é o comando prop.table, e aí é esse comando aqui novamente, mostrando que tem 50,2% de homens e 49,7% de mulheres. O comando plot é o comando mais básico para estar fazendo gráficos, né? Então, novamente, nós colocamos aqui o eixo Y, o tio e o eixo X. Novamente, estou utilizando o cifrão para dizer de onde que são essas variáveis aqui. São do objeto salário. Lembrando que o gráfico vai aparecer aqui na aba Plots. Então, foi adicionado aqui com as linhas 61, foi estimado o modelo linear, né, de regressão linear do salário em função da escolaridade. E foi plotado em conjunto aqui com o gráfico a linha de regressão. Então, como nós podemos observar, é difícil de observar um padrão, né, com um gráfico de dispersão, mas a linha de regressão nos mostra qual que é o padrão. O padrão é que quanto maior a escolaridade, maior tende a ser o salário hora por hora médio. O segundo tópico trata de dados de séries temporais. No nosso caso aqui, a nossa base de dados é do PIB real dos Estados Unidos ajustado pela inflação, ou PIB real, ou seja, o PIB ajustado pela inflação, entre os anos de 1960 e 2007. A diferença dessa estrutura de dados é que agora a unidade de observação é o tempo, nesse caso aqui são os anos, né? Poderia ser dia, minuto, trimestre, quadrimestre, bimestre. Então, novamente, eu vou criar um objeto aqui com o nome de PIB e aqui o comando para fazer a leitura da base de dados, qual aparece aqui, indexado. A unidade de observação agora não é um indivíduo, é o ano, 1960, PIB real até 2007. Novamente a gente observa a estrutura dos dados. Olha, aparece aqui novamente a base de dados de 48 observações de 4 variáveis. Ele está mostrando 4 variáveis, na verdade nós temos apenas duas, que é o ano e o PIB real, mas por conta dessas duas colunas que fazem parte lá do arquivo CSV, ele acaba dizendo que tem 4 variáveis, mas na verdade são só duas. Novamente utilizamos o comando stargazer, por ele dar uma tabela formatada já. Então a gente tem a média do PIB real. O
Quando trata-se de dados temporais, a média não tem, né, muito sentido. O que se utiliza mais são gráficos, né, para fazer as análises. Se nós fizermos uma tabela do PIB em relação ao ano, ele mostra que tem uma observação por ano, né, de PIB. E aí, como eu disse, finalmente, o gráfico é mais interessante no caso das séries temporais, né? A gente observa a evolução do PIB real dos Estados Unidos ao longo dos anos aqui. Por fim, nós temos aqui a última estrutura de dados, que são os dados em painel. E basicamente é uma junção da série de tempo com um corte transversal. No nosso caso aqui nós temos dados de vendas de cerveja nos estados americanos entre 1985 e 2000. Então nós vamos ter os dois elementos, tanto o indivíduo, que nesse caso são os estados americanos, e os anos, que é a série de tempo. E isso a gente chama de dados em painel. Quando são os mesmos indivíduos, nós chamamos de dados longitudinais. Né? Dados em painel, muitas vezes a gente utiliza quando também não é o mesmo indivíduo. Então, nesse caso, nós temos os dois elementos. Se nós observarmos aqui, novamente eu fiz a leitura com o objeto chamado cerveja. E aqui nós temos o ano, a renda per capita do estado, a alíquota de imposto da cerveja e as vendas per capita de cerveja. Então a gente vai observar aqui o intervalo entre 1985 e 2000 para o indivíduo 1. O mesmo intervalo para o indivíduo 2. Não tem 3, né? Mas então, para o indivíduo 4, 5, 6, 8, 9 e assim sucessivamente. Então nós temos os dois elementos no caso dos dados em painel. Então usando o comando, na verdade, str, novamente a gente vê a estrutura dos dados, 816 observações de 7 variáveis, ano, renda, estado, imposto e vendas. São 5, né? São 5 variáveis. Novamente a gente tem aquele mesmo detalhe das duas últimas colunas trazerem alguns dados e o R acaba lendo como variáveis. Comando Stargazer fornece a nossa tabelinha aqui de estatísticas descritivas. Novamente o comando head aqui solicitado as 10 primeiras observações. O comando para gerar a tabela de cerveja, na verdade do ano, né? Mostra que temos 51 observações para cada ano, porque são 51 estados americanos. Aqui a tabelinha com o comando Stargazer. Nesse caso aqui, ao contrário do que foi feito anteriormente para todas as variáveis, aqui a gente usa em conjunto o comando select e o operador pipe, né? Lembrando que esse operador aqui, ele só atribui esse objeto como o primeiro argumento aqui. Então eu estou selecionando essas variáveis aqui dessa base de dados e depois calculando a tabela. O próximo comando é um gráfico, novamente. Também acompanhado de uma linha de regressão, mostrando uma relação negativa, né? Bem sutil, mas mesmo assim uma relação negativa entre as vendas de cerveja, venda per capita de cerveja, e o imposto. Ou seja, quanto maior é a alíquota de imposto, menor tende a ser a venda de cerveja. Um último comando aqui faz para um estado específico, né? Calcula para um estado específico. Aí novamente o objeto, o pipe, comando filter
vai filtrar só, né, de acordo com de acordo com algum critério que nós estabelecemos de que o estado seja o primeiro estado. Então, novamente, vai selecionar as variáveis e vai fazer um gráfico. E aí, para um único estado, está aqui o gráfico. Ele não parece ainda ter uma relação negativa, mas menos clara. Bom, pessoal, então esse foi um pouco do software R para a gente explorar um pouco da estrutura dos dados. E como próxima atividade, nós teremos a aula 3, onde nós vamos começar a explorar um modelo de regressão linear simples no R.